Vai ter um experiente, ponto que né? nós papeamos aqui em um dos nossos programas. Se você quiser encontrar por aí, vai estar lá no nosso canal. Nós falamos sobre a necessidade que pastores, né, que vivem do ministério, que tem essa vida corrida que você está Sim, falando, sim, de ter um olhar mais voltado para a própria saúde física, exato. emocional, porque a gente preocupa muito em cuidar da saúde espiritual nossa e dos demais, e esse cuidado excessivo que temos com os problemas dos outros faz com que esqueçamos que nós também temos uma saúde, nós também temos uma vida, nós também temos uma família. E foi um assunto muito bacana que a gente conversou Foi aqui bacana, né? sobre isso, né? Porque precisamos, o Everton, desse cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está com 50 anos, com aquela cara de 80 e não dando conta de Sim, mais nada. pastor David, é tão interessante isso que eu, de uns anos para cá, né, eu tenho desenvolvido, o Gabriel Firmino falou que a gente é muito família, né, e eu, sim, a gente sempre tem batido nessa tecla. A gente sempre prioriza ali o bem-estar da família, sempre ter programações com a família. Nós criamos uma cultura lá em casa de Sim, a gente não é aquela família que tem uma condição financeira abastada, bem, né? Situação, mas nós temos um equilíbrio e uma programação. Então a gente sempre se preocupa em ter uma viagem com a família, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes no ano, para a gente se aliviar aí desse estresse do dia a dia. E é bíblico, é né? bíblico. Não andeis ansiosos. A minha esposa hoje meu filho faz tratamento, então ele tem que estar na academia fazendo natação, né? Ele faz natação na academia. E aí a minha esposa já tira esse momento que ele tá ali para se cuidar, faz uma caminhada, faz um exercício. Eu, de contrapartida, eu já gosto mais de dar uma caminhada ali na praia, na hora a gente tem essa disponibilidade de graça, sim, é uma coisa acessível para a gente exatamente se cuidar essa rotina exaustiva que a gente vive. Porque, como eu estava dizendo, você dorme mal, Exato. acorda fora do horário, deita fora do horário, se alimenta mal, muitas vezes fora do horário. E aí, quando você vai ver, a idade vai chegando, você vai desenvolvendo coisas que se você tivesse parado um pouquinho só, ajustado a rotina ali para se cuidar, você não estaria sofrendo o que muitas vezes a gente sofre, né? E as Exatamente. coisas vão acontecendo no orgânico. Você vai vivendo e colocando como prioridade, por exemplo, bem-estar pessoal, familiar e o demais vai se encaixando. E é para cuidar da nossa saúde é algo que só a gente pode fazer. Exato. Tem um vídeo muito famoso em rede social de um youtuber chamado Ryan Santos, se eu não me engano. Não sei se vocês já viram falar. Ele cresce com polêmica. A ideia dele é causar polêmica para que essas polêmicas gerem engajamento. É um Uhum. dos maiores YouTubers do Brasil. Ele tem uma frase que não é minha, eu nem vou falar também que eu concordo com essa frase ou não concordo. Eu tô pulando fora e tô colocando só a frase dele. Ele fala o seguinte, que gordo não passa credibilidade. E que ele nunca faria sociedade com uma pessoa que não cuida da própria saúde. Se o indivíduo ele não consegue cuidar da própria saúde, como é que ele vai conseguir cuidar da empresa? É uma frase extremamente polêmica, ele Uhum. tenta mesmo trazer isso, mas gera na gente, no mínimo, uma reflexão. Não entro ali no teor da credibilidade ou não, mas que a gente tem que cuidar. E a gente, como crente, deve entender que a Bíblia também nos impõe isso, né? A gente defende que o nosso corpo ele é o templo do Espírito. Sim. E em sendo o templo do Espírito, a gente tem que zelar por ele. Robert Chaney, ele tem uma frase, ele pregou e morreu muito novo, né? E ele fala que ele tinha recebido uma palavra, mas ele tinha matado o O cavalo cavalo de entregar, que era o corpo dele, que morreu Nossa, não muito cuidou do novo. que forte, cavalo, que perdeu a forte. palavra. Perdeu a palavra. Então Deus nos deu uma palavra, e se a gente não tem um bom corpo, né, uma saúde equilibrada, a gente não consegue levar. E eu tô descobrindo que pregar cansa. O quê? Não, Fala pra mim. isso é tão interessante. Eu quase perdi um amigo há pouco tempo e ele teve que fazer toda uma reeducação alimentar, uma reeducação de rotina, porque ele teve algumas complicações e me fugiu aqui a área lá o órgão dele, que ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, mas é nessa região do intestino.
e ele estava um pouco acima do peso e com essa rotina, né? Ele viaja muito, todo mês ele está numa capital, porque ele participa de uma equipe da pastora Tânia Teresa, e ele sempre presta mentorias ali, então ele viaja muito. E com isso vai aquela questão de rotina de alimentação, cada lugar que você vai do Brasil é uma cultura, né, de alimentação e tal. E ele ficou um pouco acima do peso e quase morreu. E aí teve que fazer uma série de tratamentos, cirurgias. E um belo dia, nessas recuperações dele, ele pregou uma mensagem, eu estava presente. Ele falou: se você não cuidar do seu corpo, que credibilidade que você tem para pregar? Como é que você vai levar o seu ministério à frente se você não cuida de si? Porque aí Deus vai confiar em você uma mensagem, um ministério, uma missão, que você não vai dar conta, ele vai ter que trazer uma outra pessoa Exato. para fazer o que você deveria fazer, porque você não está se cuidando. E nunca isso foi tão nítido e tão latente, tão necessário como nos dias que a gente está vivendo. E eu observo que hoje nós temos uma gama de pastores que estão mais atentos quanto a isso. Eu participei de um encontro de homens no ano passado e um dos pastores que foi lá ministrar, ele trouxe uma palavra que confrontou muito. E ele falou exatamente isso. Ele falou: você que não cuida do teu corpo, você que está acima do peso. E eu lá ouvindo, eu falei: poxa, eu fui para um encontro de homens para ouvir isso, cara. E eu fiquei meio bravo na época, mas eu falei: peraí, mas se bateu em mim e se doeu, é porque eu preciso rever meus conceitos. Isso aí. Ou eu vou ficar murmurando da palavra que eu ouvi e continuar na mesma. E olha que eu nunca fui obeso, mas eu era um falso magro, né? Falei: ou eu vou ouvir isso e isso não doer mais na minha pessoa. Foi onde eu decidi cuidar, porque eu falei: cara, eu tenho 3 filhos, 2 netos. Eu quero ver até a 4ª geração. Isso aí. Como que eu vou conseguir ver se eu não cuidar? Ah, a gente não está invalidando a soberania de Deus, porque se Deus quiser me recolher hoje, irmão, quem sou eu para mudar a vontade soberana de Deus? Agora, o que eu digo é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Sim. E nunca vai anular. Deus, ele é soberano, ele faz o que quer. Todos os nossos planos, projetos que nós temos na esfera terrena, eles vão ser anulados quando Jesus voltar. É isso aí. Você concorda comigo? Mas o fato de eu saber que Jesus vai voltar não anula a minha responsabilidade de projetar para o futuro. Foi o que Paulo cobrou a igreja de Tessalônica, né? Isso aí. Vocês estão agindo como se Jesus fosse voltar amanhã e vocês não querem nem trabalhar mais. Tanto que Paulo dá um conselho: é quem não quiser trabalhar, que não coma. Porque os tessalonicenses iam para casa dos irmãos no horário de almoço, quando desculpa para fazer uma oração, porque falava assim: ah, Jesus vai voltar amanhã, eu nem vou trabalhar hoje. Então o que Paulo nos ensina é: tenha responsabilidade com aquilo que você faz, independente se Jesus vai voltar amanhã ou não. Então eu aprendo que eu preciso ter um cuidado com a minha saúde física, com a minha saúde emocional, com a minha saúde espiritual. Eu preciso projetar uma vida melhor para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu preciso me atentar para isso. E a soberania de Deus faz o que tiver que fazer. Sim, e é uma questão também, pastor David, por exemplo, de você ser curado, né, em algumas áreas, porque nós vivemos, pelo menos eu cresci numa cultura de uma religiosidade tão fechada que tudo era pecado. Tanto que as irmãs não Exatamente. podiam usar calça. Quantas vezes eu vi na cidade que eu morava, as irmãs indo trabalhar de bicicleta, às vezes, e de saia e uma calça por baixo, porque não podia, né? E outra coisa, os irmãos não podiam usar camiseta, não podiam usar bermuda. E claro que tem-se as culturas ainda, tem os usos e costumes de cada denominação, mas eu acho que essa questão hoje de você frequentar uma academia, fazer uma caminhada, tudo com equilíbrio, com ordem e decência. E não é porque você está ali fazendo um exercício físico que você tem que ir pro culto com uma roupa assim mais arrojada para mostrar ali os tríceps, os bíceps, para dizer que você está agora vivendo uma vida saudável, que você agora está em forma. Não, é uma paz consigo mesmo. É você Ok. saber que você está vivendo uma vida que você possivelmente estava destinado a viver talvez 10, 15 anos a menos e agora você está se projetando para cuidar dos seus netos, dos seus talvez bisnetos, né? E por Ok. aí vai. Porque a nossa geração antiga, os nossos pais,
hoje vivem aquele sedentarismo, aquele não tem ânimo para nada, e o neto pula no colo, fica até com medo de quebrar os ossos do Isso aí. vô ali. Tá?